Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu me chamo de Cássio Carvalho, sou advogado, sócio do escritório Carvalho Costa Guerra e Damasceno, diretor jurídico da CDL Jovem Natal, que apoia essa iniciativa. E é uma satisfação imensa estar aqui, especialmente porque não só a audiência qualificada, mas está ladeado do meu sócio, Renato Guerra, meu amigo, meu irmão, está aqui comigo. Passo a palavra também para a sua apresentação. Obrigado, meu querido sócio de Cássio. Na verdade, é uma honra para nós estarmos aqui participando desse evento, principalmente porque acreditamos muito no conceito que ele traz, e um conceito que não é tão novo, né? É um evento que na verdade, já conta com uma elevada participação, né, de colegas aqui da nossa cidade e até de outros locais. Então, um evento até já bem consolidado do ponto de vista de conteúdo. Por isso que eu também imagino ser uma responsabilidade ainda maior, né, poder falar para esse público, mas no final das contas é um grande prazer falar sobre tudo que falaremos rapidamente hoje, né? E aí nos coube, não é, Cássio, compartilhar aqui com os demais colegas as implicações jurídicas do e-commerce, né? Alguns aspectos jurídicos que dizem respeito exatamente a essa transição, né, dos negócios físicos para os negócios digitais. Né? Eu acho que vem num contexto perfeito, né, Renato? Demais. Acho que dialoga muito com esse tempo que a gente está vivendo agora. Não, com certeza. Apesar da inovação ser a tônica principal do evento, essa pandemia nos acelerou um pouco, né? Acabou antecipando algumas circunstâncias que levaram aí a muitos empreendedores a pensarem no modelo um pouco mais virtualizado, né? No modelo um pouco mais digital. Então, a gente pode dizer que a importância de tratar dessas implicações jurídicas do e-commerce nos dias de hoje vem muito dessa necessidade surgida a partir da pandemia, né? E dos desafios que essa pandemia nos impôs. E o bacana da gente falar sobre isso agora, né, já talvez aí no quinto, sexto mês de pandemia, se eu não estou enganado, é que a gente pode visualizar o mercado que acabou se dividindo, né? A gente consegue ver aqueles empreendedores que já nasceram digital. Nós também vemos os empreendedores que conseguiram fazer essa migração para o e-commerce, né? E a gente ainda observa alguns que ou não conseguiram realizar essa transição ou optaram por permanecer nesse modelo, né, anterior à virtualização, especialmente nesse período de pandemia, né, vamos dizer assim. Então, o bacana de falar sobre essas implicações jurídicas hoje é perceber essas decisões, né, empresariais que foram tomadas antes da pandemia, por exemplo, durante a pandemia e aqueles que ainda não tomaram essa decisão, né? E aí, de nossa parte, né, enquanto advogados, eu acho que nos cabe dar uma contribuição preventiva, especialmente para aqueles que estão pensando, né, em migrar o seu negócio para o digital, para o e-commerce, como também, de modo talvez um pouco menos contencioso, né, um pouco menos conflituoso, com aqueles que já migraram para esse modelo, a oportunidade de revisar algumas circunstâncias jurídicas que vamos tratar a partir de agora. Pois é, Renato, eu estava aqui pensando, realmente nos últimos meses nós somos impulsionados, né? Talvez o contexto desse tempo que vivemos fez com que comprimisse o espaço e o tempo. Então, algo que estava projetado a ser realizado daqui a 5, 10 anos, precisou ser executado amanhã, né? E essa agilidade, a necessidade de decisões urgentes e relevantes fez com que muitas das decisões não tivessem a reflexão e a orientação necessária, porque era uma questão realmente de sobrevivência. A restrição de circulação de pessoas implicou em restrição de circulação de moeda, houve uma recessão econômica significativa, e isso impeliu as empresas e todos os empreendedores
a essa migração imediata, né? E algumas se valeram de plataformas já existentes, outras investiram na criação do seu próprio negócio digital. O que importa saber é que essa decisão implica em consequências jurídicas. É daí o mote da nossa conversa de hoje. E para começar a entender esse mundo digital e qual a afetação que isso tem para o direito, a gente precisa primeiro começar conceituando o que se tem e o que se entende por e-commerce. E aqui a nossa decisão foi usar um conceito mais abrangente, porque assim a gente toma as precauções em todas as áreas. Então, o e-commerce nada mais é, e acredito que todos que estão aqui conosco já devem ter isso em mente, é o comércio eletrônico. É aquele comércio que é realizado por meio da internet, da rede mundial de computadores. É o conceito mais simples e amplo possível e imaginável que possa ser formulado. E a gente escolheu esse conceito porque ter essa noção, ter essa concepção abrangente, facilita e orienta melhor as decisões. Porque no Brasil, desde o início da década de 1990, nós percebemos que o direito, através do Congresso Nacional, começou a se preocupar um pouco, né, com a regulação desse setor no sentido de comércio, consumidor, prestador de serviço, né, ou fornecedor. Então, assim, desde muito tempo, um setor, o comércio é uma atividade econômica regulada pelo direito. Por isso que o acompanhamento jurídico é indispensável desde muito tempo. A questão agora é que isso se tornou mais complexo quando nós alcançamos um nível eletrônico, porque as relações ficaram cada vez mais virtualizadas e isso não era uma rotina, um costume nossa parte. Então, apesar de estarmos engatinhando na regulação do comércio eletrônico, nós já temos aqui no Brasil normas que disciplinam esse tratamento. E aí, até queria aproveitar assim, nossa conversa e provocar, Renato, você nos trouxesse aí requisitos que a lei impõe, por exemplo. Imagina a situação do empreendedor que teve que decidir no dia seguinte as medidas de restrição e isolamento social, transmutar, né, transportar o seu negócio para uma plataforma digital, que pode ser um marketplace já existente ou pode ser até um negócio, uma própria plataforma que você já vinha numa gestação dentro da sua empresa. E aí, a lei diz o quê disso? O que a lei fixa como requisito? Perfeito, Nicásio. Assim, alguns requisitos que eu queria trazer para vocês hoje, eles até podem já ser conhecidos, né, por parte do nosso público, mas uma mensagem que a gente costuma levar para os empreendedores, né, principalmente aqueles que estão mais conectados com o digital, né, com o que é mais moderno, né, principalmente quem empreende na área da tecnologia, é que o empreendedor ele tem que estar focado no core business, né? Ele tem que estar dedicado ao coração do seu negócio, ele tem que estar completamente dedicado a fazer aquele negócio crescer, aquela startup se desenvolver como os fundadores sonham. E essas implicações legais, né, essas implicações jurídicas, deixe que o advogado de confiança do empreendedor possa cuidar, né? E eu acho que essa é uma mensagem que a gente costuma passar, e eu acho que é válida para o momento, porque a preocupação, ela, infelizmente no Brasil, ela existe porque nós temos muitas leis, nós temos várias normas, né? Nós temos vários obstáculos legais para empreender aqui no país, né? Muito embora eu particularmente ainda ache o Brasil um país com muitas oportunidades. Mas aí, tratando especialmente dessa burocracia, né, a gente precisa ter atenção a essa migração para o e-commerce, porque vários requisitos que aparentemente estão implícitos, né, estão escondidos no negócio físico,
eles precisam ser explícitos, né? Eles precisam estar à vista, precisam estar à mostra do seu consumidor, especialmente porque o seu consumidor ele não vai estar diante do empreendedor, né? O cliente que vai consumir aquele serviço, aquele produto que agora está no e-commerce, ele não está diante do vendedor, ele não está diante do dono da loja, daquele negócio. Então, a lei prevê uma modalidade um pouco mais rigorosa para esse e-commerce, exatamente em razão disso, né? Então, imagine que ao ir numa loja de roupa, eu consigo provar a roupa que eu quero levar e testar, digamos assim, o meu nível de satisfação. No e-commerce, a gente sabe que isso não é tão possível, né? Embora algumas ferramentas já estejam disponíveis, né, para facilitar a prova de roupa, por exemplo, mas exatamente em razão dessa condição é que a lei passa a ser um pouco mais rigorosa, né? E aí alguns exemplos que eu acho que são interessantes para o momento de hoje, né? Ao inserir o seu negócio numa plataforma online, é preciso que essa plataforma ela disponibilize vários dados, né, várias informações para o consumidor, né? Informações como o CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que identifica aquela empresa, né? Além do endereço físico, porque embora eu esteja comprando na plataforma online, a lei exige que o empreendedor deixe lá especificado o seu endereço físico, né? E como o consumidor poderia fazer para chegar até aquela loja, características essenciais desse produto, desse serviço, né? Então, como eu não estou em contato com o produto, né? Como eu não tenho digamos, um acesso tão rápido para tirar dúvidas com o vendedor, a ideia da lei é que tudo isso já esteja muito bem disponibilizado no site, né? E aí, dentro dessas características, dessas informações, tem que colocar riscos à saúde, risco à segurança e outras condições que, na verdade, até já existem para alguns produtos que são comercializados fisicamente, né? Além, é claro, de outras informações que já são de praxe, como discriminação de preço, né? Uma coisa que é interessante estar muito bem clara no site, né, da plataforma, né, no marketplace, ou no e-commerce próprio, é a forma de pagamento, né? Muitas vezes numa loja física a gente consegue negociar e negocia-se isso de boca e formaliza-se com a passada do cartão, né? Mas no caso do e-commerce é preciso que tudo esteja muito claro, né, para que o consumidor simplesmente vá lá e escolha a modalidade de pagamento, a inclusão de juros ou até outras despesas, né? E tudo isso tem que ser, como eu disse, muito bem colocado e muito bem explícito, tem que estar muito expresso, né? Interessante, Renato, você compartilhar até aqui isso, porque avaliando as experiências que já tivemos contato, às vezes são detalhes que não são percebidos, né? Como você disse, né? Um foco absurdo no core business, então, sem um acompanhamento, uma assessoria especializada, você não consegue identificar esses gargalos que a sua operação está tendo e que evidenciam, portanto, um passivo que você vem acumulando, né? E, eventualmente, num momento de estresse com o cliente, você pode ter aí uma janela para estar errado e sofrer sanções, inclusive judiciais, né? Então, atentar para isso é importante. E aí, vai desde o seu site próprio até se você estiver hospedado no site de terceiro. Isso implica relação contratual, isso implica uma complexidade um pouco maior, se for em relação a terceiro, porque você depende, né, da eficácia do terceiro em observar a lei. É aquele conceito que já não é mais novo e, de alguma forma, até às vezes usado de uma maneira negativa, que é o compliance. Mas nada mais é do que estar em conformidade, né, com a lei. Então, é você buscar de maneira incessante em fiscalizar e estar vigilante se todos que circulam o seu negócio estão em conformidade com a aplicação da lei, para evitar, assim, que isso lhe atinja de alguma forma. Perfeito. E eu me recordei agora de uma situação que acredito que todos aqui já devem ter passado na hora de fazer uma compra online, que é muito natural para a gente que isso aconteça, mas isso decorre de uma disposição da lei, né? Que é, por exemplo, quando você vai fazer uma compra em qualquer plataforma, enfim,
Amazon, Mercado Livre, ou diretamente no site da loja, né, como, sei lá, direto no site da Samsung, por exemplo. Existe um momento durante a compra, né, durante aquele passo a passo, em que eu preciso confirmar as etapas anteriores, né? Eu preciso confirmar, por exemplo, o endereço de entrega, eu preciso confirmar a forma de pagamento, eu preciso confirmar a quantidade de produto, né? Enfim, essa etapa de confirmação, ela é uma exigência da lei, né? Que é colocada numa etapa como se, talvez, né, digamos, por um excesso de zelo do vendedor, quando na verdade isso foi uma imposição que a lei colocou, e aí aquele empreendedor que quer migrar para o online precisa ter atenção para isso, né? Essa etapa de confirmação, né, de etapas anteriores, é exatamente para evitar erros numa compra que ela acontece virtualmente de maneira quase que unilateral, né? Eu vou escolhendo, vou clicando, vou passando nas etapas, eu não tenho um diálogo com o vendedor, por exemplo. E essa etapa de confirmação é importante para evitar esses erros, especialmente porque a gente tem implicações bem delicadas do ponto de vista do consumidor, né? Um exemplo que a lei também nos traz é que, tão logo eu realize a compra online, é obrigado, né, é obrigatório, melhor dizendo, ao vendedor, aquela plataforma, aquele e-commerce, confirmar aquela compra e aceitação, digamos, da oferta que foi feita naquele modelo que eu fui escolhendo nessas etapas, né? Essa confirmação, ela é necessária, por quê? Porque você não sai, né, costumeiramente você não sai do e-commerce com o produto ou com o serviço, né? A não ser que seja algo igualmente virtual, né? Diferente da loja física, onde eu consigo, né, digamos, formalizar a compra e saber que tudo foi feito perfeitamente, porque eu recebo o produto, né? Eu recebo aquele serviço. Então, não é tão simples quanto parece fazer a migração de uma loja física para uma loja virtual, né? De levar o seu negócio do mundo físico para o mundo virtual. Na verdade, a facilidade ela não se resume a construir o site, mas sim as implicações, como a gente está tratando aqui, jurídicas desse novo modelo. Isso aí me traz à mente algo diferente que tem muito no digital, no online, e não tem no comércio físico, né, no comércio presencial, que é um acordo de nível de serviço, que muitas das vezes é utilizado com outras expressões, até com termos em inglês, mas significa dizer assim, olha, eu tenho meu negócio aqui online, eu vendo sabonete, e minha forma de fazer é a seguinte, aí vou descrever muito bem o produto, descrever muito bem a logística para esse produto chegar até ao consumidor final. Então vai ficar bem esclarecido e determinado como é que vai se dar o nível de serviço que eu vou oferecer. Isso serve tanto para a satisfação do cliente, do consumidor, quanto para a proteção em relação às obrigações definidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, ainda que a gente não ache que isso, não encontre isso corriqueiramente, é algo muito importante, mesmo que não seja uma prática usual no dia a dia. Porque isso define o prazo de entrega do produto, é interessante deixar isso muito claro, né? Mostrar que aquele parcelamento acima de 5 vezes vai implicar em juros, justificar por quê. Tudo isso deve ser constado, qual é a transportadora que vai ser utilizada. O recomendado é que isso esteja tudo consolidado desse acordo de nível de serviço, porque assim você está resguardado com o seu cliente, qual é o nível de serviço que você está oferecendo, assim ele não se frustra, né? E aí não gera um churn, né? A perda de um cliente. É isso mesmo, amigo. E assim, um dos assuntos que mais me preocupa nessa transição para o e-commerce é exatamente a defesa que existe na nossa legislação para o consumidor, né? E aqui, embora, né, nós estejamos aqui a falar com empreendedores, né, com pessoas arrojadas e que querem, na verdade, validar produtos que estão em desenvolvimento ou até colocar em prática várias ideias, né, que foram acontecendo nesses últimos anos, né? Todos nós aqui em algum momento já fomos consumidores e eu tenho certeza que de alguma forma prejudicados por alguma conduta abusiva, alguma conduta pouco esclarecida por parte de algum vendedor que em determinada circunstância não
não respeitou as normas que nos defendem enquanto consumidores, né? E normalmente quando nós ficamos insatisfeitos e acontece esse tipo de situação, aí exercemos o direito ao arrependimento, né? Que é uma especificidade desse mundo digital, dos negócios digitais, do e-commerce, né? Não sei se era nesse assunto que você entrar agora, mas me veio à mente aqui no assunto. Era isso mesmo, porque assim, isso na verdade eu acho que é até é cercado de um certo mito, né? Que talvez seja a oportunidade da gente esclarecer aqui com base nas nossas compreensões, né? Mas de que a insatisfação com relação a um produto pode sim possibilitar a devolução do produto, o estorno do valor que você pagou, né? Mas isso depende de uma série de circunstâncias e depende, no primeiro momento, da forma, né? Ou, digamos, de qual modalidade você se utilizou para adquirir aquele produto, aquele serviço, por exemplo, né? Então, se eu for comprar uma roupa numa loja física, né? Se eu sair hoje aqui e comprar uma roupa no shopping, eu tenho a oportunidade de experimentar a roupa, de ver com as minhas mãos, aliás, de sentir com as minhas mãos o tecido, né? De ver se ela combina, qual é a cor e confirmar isso. E aí, depois de passar por todo esse processo de escolha, eu vou lá e compro aquela roupa, né? Via de regra, o Código de Defesa do Consumidor, ele não garante digamos, o meu direito de devolver essa roupa por não ter gostado, ou porque o tamanho não foi ideal, ou porque não combinou com minha roupa, ou porque o tecido não era tão confortável, né? Isso não está elencado no Código de Defesa do Consumidor como um dever da loja que me vendeu. Muitas vezes, e eu acredito que hoje em dia seja até a regra, por uma vontade do próprio vendedor para manter aquele cliente dentro da sua base de consumidores, né, para manter aquele cliente satisfeito com o seu serviço, aceita a devolução da roupa, troca por de um tamanho maior, de um tamanho menor, desde que, obviamente, a roupa não apresente nenhum tipo de defeito. Me parece que essa parece ser a regra, né? E aí vai de uma liberalidade do próprio vendedor. Ele não quer deixar aquele cliente insatisfeito porque, embora tenha experimentado, levou uma roupa um pouco maior, um pouco menor. E aí ele faz aquela troca sem nenhum tipo de prejuízo para ele, vendedor, né? Eventualmente aquela roupa pode ser colocada novamente à venda depois de algum processo de reinserção dela na própria loja, né? O que o Código de Defesa do Consumidor lhe permite é que você, comprando uma roupa numa loja física, você possa devolver, trocar por outra ou receber o dinheiro de volta se ela apresentar algum defeito ou algum vício que aparentemente você nem conseguiria visualizar durante a compra, né? Então, isso aí está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, se você leva o seu comércio físico para uma loja virtual, se você faz essa transição para o e-commerce, aí o Código de Defesa do Consumidor vai garantir, sim, o direito do consumidor ao arrependimento, como o Nicasso bem falou, de modo que passa a ser uma obrigação do vendedor na plataforma online garantir que durante 7 dias o consumidor, após receber o produto, possa devolver, né, de alguma forma, ou melhor dizendo, não é nem do recebimento do produto, né, Nicasso, é a partir da própria venda. Ele tem 7 dias para se arrepender daquela compra que ele fez online. E esse direito de arrependimento ele só vai existir exatamente para essa plataforma no e-commerce, para essa plataforma digital, exatamente pelo que eu disse no início. Como ele não está em contato com o produto, como ele não está em contato com o vendedor, existe a possibilidade, sim, a devolução ou cancelamento daquela compra, por exemplo, né? Ou então até mesmo o estorno do valor que foi empregado. Não é assim? Perfeito. Isso aí é interessante, viu, Renato? Porque traz à tona questões, inclusive, da própria gestão do negócio. Você tem que deixar muito claro para o consumidor, e isso tem que ser de maneira ostensiva, transparente, clara, escrita, como é que ele vai exercer esse direito ao arrependimento. Afinal de contas, o consumidor não precisa justificar por que está se arrependendo e nem precisa também pagar por isso. Então, corre por conta da empresa o ônus desse arrependimento. Isso é curioso porque, como você bem disse, Renato, é algo que é totalmente oposto ao que se dá na prática dos negócios presenciais. E aí, isso revela que existe, de fato,
um microsistema legal que disciplina a vida online, tanto enquanto negócio, quanto para as pessoas físicas e naturais, né, que circulam na rede mundial de computadores. E aí, nesse caso, o direito ao arrependimento vem a necessidade da empresa estabelecer tanto uma política de arrependimento muito bem clara para o consumidor, e aí nós já vamos entrar numa discussão a respeito das relações contratuais que a empresa firma com seus clientes, e no direito a gente observa esse fenômeno como prestador de serviço, fornecedor e consumidor, porque eles têm obrigações e deveres diferentes e direitos diferentes. E você, enquanto empresa, você vai observar isso enquanto você, dono do negócio, e um cliente seu. O que vai acontecer? Você vai ter que fixar aí uma política de arrependimento e mostrar para o consumidor quais as etapas que ele tem que seguir, sem burocracia, de maneira simples e objetiva, para exercer o direito ao arrependimento. Aí, na prática, isso vai gerar a necessidade de você, empresa, você, empreendedor ou colaborador de algum negócio, firmar ou organizar uma logística reversa, né? É você conseguir organizar dentro da sua empresa tanto a logística para a entrega do produto ou serviço, quanto a devolução daquele produto ou dos valores contratados para um serviço que o consumidor, no caso o cliente, venha se arrepender. E daí que, por exemplo, a empresa tem que definir que o produto vai ser devolvido pelos correios por meio de um código de postagem gerado pela própria empresa, né? A empresa pode ser que, se estiver na mesma cidade, ela vai buscar na casa do consumidor, do cliente, o produto. E quais as formas que financeiramente o cliente será ressarcido, se a compra foi feita por meio de cartão, o valor será estornado, se foi transferência bancária, o valor tem que ser devolvido de alguma forma. Tudo isso exige um dever de clareza muito grande da empresa, e são preocupações que não existiam quando o negócio estava no off, né? E ele passa a ser muito, muito evidente quando o negócio passa a ser digital e ele está online. Aí, isso fornece também um outro alerta, que é a forma de relacionamento com o cliente, que muda absolutamente. Talvez seja o caso agora de ter um chatbot para otimizar e firmar cadências de comunicação mais pragmáticas com os clientes, porque aquele atendimento no balcão não vai existir, né? E os colaboradores precisam estar focados em resolutividade. Então, o filtro inicial, chatbot, e aí essa análise comercial do negócio já traz uma preocupação que normalmente é o advogado que tem, que é a proteção desses dados, né? Isso deixa muito evidente que no mundo online é ainda mais necessária a tutela da privacidade. E tem muitos casos aqui, já no Brasil, de empresas que foram multadas ou sofreram algum tipo de sanção em razão da violação de dados pessoais. Nós estamos aí num limbo jurídico, com a entrada ou não em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. O que importa saber é que ela vai chegar ou você está assistindo já com ela em vigor, né? Porque a gente está no limbo aí da sanção ou não presidencial, da conversão em lei de um ato normativo, e isso vai implicar na entrada imediata em vigor da lei, com as sanções só para 2021. Ainda assim, mesmo antes disso tudo, o Ministério Público, por exemplo, já estava autuando empresas por violação de dados pessoais, aplicando sanções pecuniárias, com previsão no Código de Defesa do Consumidor. É por isso que a gente diz que existe, de fato, um microsistema legal que disciplina o mundo online, tanto enquanto empresa, quanto enquanto consumidor, cliente, pessoa física. Daí que vem à tona essa necessidade de você ter termos de uso e política de privacidade bem definidos dentro do seu negócio. Portanto, você tem que ter lá
um mecanismo que permite deixar muito claro, ostensivo, expresso, pulsando na tela do smartphone, do tablet, do computador, essas normas, que são relações contratuais que você firma com o seu cliente. Na prática, isso já está bem corriqueiro, muitas empresas já têm estruturas contratuais nesse tipo. O que não vale é cair na armadilha de se valer de modelos que estão disponíveis na internet, porque esses modelos, eles são bem vocacionados a trazer problemas, porque eles não têm diálogo com a natureza própria do negócio. Então, buscar construir uma roupagem contratual com o seu cliente, consumidor, para estar preparado para os momentos de estresse. Então, tem uma política de entrega e outra política de devolução de produtos, política de arrependimento, termos de uso e política de privacidade também, porque esses instrumentos eles vão condensar todas as regras de funcionamento da sua empresa online e assim não vai haver espaço para alegações no sentido de que não houve transparência da empresa no trato com o cliente. A LGPD, inclusive, é uma preocupação que deve estar na pauta da semana de todo negócio, toda empresa, independente se ela está online ou não, porque é algo inafastável. Ricardo, Pois não. me permita um comentário rápido. Eu vejo que a gente fala, né, das implicações jurídicas e eventualmente dos problemas que podem surgir do ponto de vista do consumidor, do contrato, de proteção de dados, mas eu acho que é importante também o empreendedor ele ter uma visão de que isso pode ser um selo positivo para o seu negócio, né? Se o empreendedor ele consegue demonstrar para os seus clientes que a sua empresa ela tem uma boa política de uso, né, dos dados, ela tem respeitado as normas do direito do consumidor, né, se ela tem transparência no trato com aquele que vai adquirir seu produto ou serviço, né, se ela consegue demonstrar que está em conformidade com a LGPD, por exemplo, tudo isso vai acabar agregando um valor ao produto ou ao serviço daquela empresa, né. Hoje em dia a gente sabe que tem consumidor que busca adquirir produtos ou serviços de empresas que são ambientalmente mais responsáveis do que outras, por exemplo. Então, a diferença entre um produto e outro pode não ser tanta, mas se aquele produto tem um selo verde, né, tem uma responsabilidade ambiental muito bem definida dentro da empresa, o consumidor opta até por pagar mais caro para adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, acho que o empreendedor ele também tem que ter essa visão com relação ao LGPD, com relação ao direito do consumidor, com relação aos canais de atendimento, né? Talvez o consumidor ele prefira comprar na sua loja, né, adquirir o serviço da sua startup, por exemplo, porque o seu canal de atendimento é perfeito. Eventual problema na utilização do produto ou da realização do serviço, ele consegue rapidamente entrar em contato com a empresa e resolver. Esse valor agregado vai estar exatamente na postura do empreendedor de conseguir reunir essas preocupações de uma maneira muito mais confortável e que acaba nem passando para o consumidor como uma obrigação da lei, mas sim como uma opção do próprio empresário. Não é isso? Perfeito. E nós, enquanto consumidores, temos ficado realmente cada vez mais criteriosos, né? E buscando, por exemplo, qual é o posicionamento de certa empresa em determinado assunto, né, em determinado tema. E muitas empresas surgiram aproveitando esses gargalos também, na qualidade da prestação de serviço, na forma de se relacionar com o cliente. Tem empresas que, né, nos Estados Unidos, que dizem, não compre minha roupa, aproveite as que você já tem. Isso passa uma mensagem tão positiva a ponto de ela, na verdade, vender, né? Porque ela não só anuncia isso, como ela realmente acredita e pratica isso. Então, você consegue visualizar muito bem a teoria bem perto, o discurso bem perto da prática, né, da ação do dia. E aí, no direito, como é que a gente pode orientar empreendedores com essa visão positiva
da prestação de serviço, da qualidade do atendimento, etc. Através de relações contratuais muito bem definidas, né? Sejam muito bem claras, com cláusulas expressas, que disciplinem toda a transação, desde o primeiro contato até a entrega final, que seja definida pela empresa. Então, tudo isso, estando em contrato, facilita que o cliente, o consumidor, tenha aquela percepção: poxa, eles foram honestos todo o tempo comigo e não esconderam a informação na intenção de tirar alguma vantagem. E isso é feito desde a proteção dos dados pessoais, utilizando o protocolo de segurança correto, oferecendo canais para que o consumidor, o cliente, possa entrar em contato para corrigir ou para saber quais dados pessoais que você tem acesso dele, como você usa esses dados. Tudo isso é um dever de transparência e tem se tornado um valor universal para os grandes negócios de hoje, né? A gente viu o caso do Facebook, que perdeu uma grande reputação social e por isso perdeu um grande valor do mercado. No caso de Cambridge Analytica, né, que até hoje repercute nas manchetes, levou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ao Senado americano, uma espécie de CPI, se fosse fazer analogia ao modelo brasileiro, para esclarecer que violação de dados foi essa e que negócio foi esse que ele fez com essa empresa, que, de certa forma, pode ter influenciado na tomada de decisões dos usuários. Então, isso mostra que valores como esse, da transparência, da lealdade com o consumidor, são cada vez mais critérios que são observados pelos clientes. E daí que a proteção de dados, a segurança das relações, então, você está na plataforma e o marketplace terceirizado, você contratou lá um espaço para ter o seu e-commerce lá instalado. Se preocupe também em rever todos os contratos que você tem com esses stakeholders, né, com esses players que circulam o seu negócio, porque uma falha nele atinge a reputação do seu negócio e, consequentemente, atinge a própria saúde da sua operação. Daí que ter uma rigidez em todas as relações faz parte de uma preocupação do empreendedor hoje, porque é algo que o consumidor e o cliente está atento e ele observa na hora de decidir que produto comprar, que empresa aderir. E Cássio, você falou sobre as preocupações contratuais, né, com o marketplace, com os stakeholders, e aí pensando um pouco digamos, no empreendedor daqui do nosso estado que teve uma grande ideia, né, uma ideia disruptiva, ou então um produto inovador, né, uma invenção, algo assim, né, e aí ele obviamente tem que cercar de várias seguranças, né, de vários instrumentos que protejam a sua ideia, né, desde o registro da marca, registro de patente, né, mas aí falando especificamente do que você tocou agora, a preocupação que eu devo ter enquanto proprietário daquele produto, daquele serviço que eu inventei, né, que acabou de alguma forma inovando, em colocá-lo no marketplace, né, em colocá-lo para venda em um e-commerce que não é meu, né? E aí eu me recordei de um caso que aparentemente envolveu a Amazon, né, de que, enfim, talvez a Amazon estivesse copiando ideias que eram colocadas no marketplace e revendendo de uma forma muito mais rentável para ela, né, de alguma forma, isso, e prejudicando, digamos, aquela pessoa que primeiro teve a ideia daquele produto. Então, essa relação entre eu, empreendedor, né, idealizador daquele produto, e o marketplace onde eu vou vender, né, e como essa relação precisa ser bem esclarecida para evitar exatamente isso, que o marketplace copie a minha ideia e possa, inclusive, dominar os canais de acesso ao produto a ponto de o consumidor, ao pesquisar, encontrar o produto do marketplace, não o meu produto que foi o primeiro, digamos assim. Exato. Essa preocupação, de fato, existem muitos rumores sobre essa atuação da Amazon, alguns casos já noticiados, inclusive, né, e deixaram de ser rumor e passaram a ser notícia. Então,
é uma preocupação. Tem que escolher quem vai instrumentalizar o seu e-commerce, se você vai ter um próprio ou vai entrar no marketplace. Define muito bem. Dizem também em relação ao iFood, que o iFood, como ele consegue ler muito bem as preferências pessoais de todos os seus usuários, ele sabe que em algumas regiões da cidade tem carência de um sushi, de uma hamburgueria. Ele sabe que em algum bairro específico está faltando uma empresa que dê satisfação ao cliente quando ele quer comprar um hambúrguer. E aí ele abre, o próprio iFood abre uma hamburgueria só numa cozinha, cria um nome, coloca lá na plataforma, porque ele sabe exatamente onde ele deve abrir para ter uma baixa taxa de custo operacional, etc. Então, a gente tem que estar muito bem orientado na tomada de decisão na hora de converter o negócio do off para o on. E também do on para o off. As duas modalidades, porque são realmente instâncias diferentes e o direito enxerga essas duas realidades de forma distinta, né? E por isso estabelece regras diferentes. Daí que o papel de uma atuação especializada e a consciência do empreendedor de quais são as regras de cada local de negócio, de cada ambiente empresarial, online ou físico, é fundamental. E aí já nos encaminhando para a conclusão, Renato, nessa mensagem positiva de considerar que o empreendedor tem que ter consciência das regras do jogo, né? Já que ele participa, eu deixo aqui alguns dispositivos legais que merecem consulta. É o Código de Defesa do Consumidor, e foram inclusive instrumentos que nós usamos aqui nessa conversa, né? O Código de Defesa do Consumidor, o decreto que regula o comércio eletrônico, que ele tem o número 7.962, o Marco Civil da Internet e agora a recente Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor no Brasil e merece sua atenção. Então, esses são os diplomas normativos principais que constituem aquilo que a gente chama de microsistema legal dos negócios digitais. Isso atinge desde você, empresa, até você, consumidor, cliente. Então, merece que toda empresa tenha a consciência das regras desse jogo, que é estar fazendo negócio online. E, Cássio, é impressionante como sempre que a gente fala sobre esse assunto, né, seja bate-papo mais informal, seja no nosso escritório, seja com parceiros, né, eu saio ainda mais convicto de que um acompanhamento jurídico, né, da empresa, da startup, a partir de um advogado que possa compreender melhor como tudo isso funciona, só tem a agregar para o crescimento daquela empresa, daquela startup, só tem a contribuir com o desenvolvimento do produto, do serviço, daquela ideia dentro desse ambiente normativo que a gente vive no Brasil, né? Um ambiente que, apesar de não ser tão favorável, é um ambiente que a gente precisa enfrentar, é um ambiente que a gente precisa, apesar de desafiador, precisa ser vencido, né? E aí eu começo a me animar com aquele conceito que um dia a gente até conversou sobre ele, do Growth Legal Hacker, não é assim? Digamos, o profissional que tem um entendimento do negócio inovador, do negócio empreendedor, mas que também agrega uma compreensão jurídica, né, preventiva, de segurança, que na verdade acaba permitindo um crescimento muito sustentável daquela ideia, daquele produto, daquele serviço, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né, para quem está nos assistindo, é que, né, procure saber um pouco mais sobre esse conceito, né, do Growth Legal Hacker e de que forma as implicações jurídicas elas precisam deixar de ser um medo, né, precisam deixar de ser digamos, uma coisa ruim e passa a ser uma preocupação natural do empreendedor, né, para que isso de alguma forma possa contribuir com todo o valor que o negócio que vocês estão gerindo, que vocês estão criando, pode entregar, né, principalmente para os seus clientes, seus parceiros, consumidores e para a sociedade de uma maneira geral, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer participar juntamente com o Nicásio
desse evento, um evento que nos empolga, né? Um evento que nos deixa felizes, até porque a gente vê que essa cultura empreendedora, essa cultura de inovação, ela tem se tornado cada vez mais forte na nossa cidade, no nosso estado, né? E isso acaba nos orgulhando muito, de saber que é possível empreender, é possível vencer, é possível fazer grandes negócios, é possível ter ideias incríveis sem sair daqui. De fato, fica aqui a mensagem de agradecimento e gratidão pelo espaço. Eu acho que momentos como esse, em que a discussão é construída com foco em resultados, nós podemos ter uma advocacia, né, um jurídico também antenado a essa posição estratégica que ele deve ocupar, encontrando soluções que favoreçam o desenvolvimento do negócio e que atuem da mesma forma também na segurança para empreendedores e consumidores. Eles atuem, né, que atuem de uma maneira harmônica dentro da regulação do mercado. Eu acho que o fato da gente ter, o direito de ter esse espaço num evento da magnitude como este, mostra que a preocupação do empreendedor de hoje é muito mais madura, né, com a sua atuação e com valores e propósitos legítimos para fazer acontecer. Daí que agradecer mais uma vez a fazer parte desse ecossistema empreendedor, inovador, com startups, tecnologia e transformação digital, que acontece aqui no Rio Grande do Norte desde 2015. Muito obrigado a todos. A gente se encontra por aí. Obrigado, pessoal. Um abraço.